Eu vou falar da história dos 12 trabalhos de Hércules para poder falar das 12 dificuldades, dos 12 desafios que um produtor acaba encontrando para começar. O próximo trabalho de Hércules foram as aves do lago Estínfale. Euristeu, o primo de Hércules, sabia que no lago Estínfale, todos os dias, milhares de árvores feitas de bronze faziam maior estardalhaço, maior barulho, e ninguém conseguia ouvir os próprios pensamentos naquele lugar. E era um lugar muito perigoso, porque elas eram muito ferozes. Euristeu mandou Hércules vencer as aves do rio Estínfale. E Hércules, obstinado com o objetivo dele de limpar todos os erros do passado dele, assim como você com o seu objetivo de produzir o seu primeiro espetáculo teatral, Hércules foi até o rio Estínfale enfrentar as aves de metal, né? E quando ele chegou lá, elas eram muitas e muito numerosas, e por mais que ele tentasse acertar flechadas nelas, elas eram muito numerosas. Ele não ia conseguir derrubar elas com flechadas. O que ele fez? Foi conversar com Atena, com a deusa da sabedoria, a deusa conselheira da Grécia, né, do Monte Olimpo. E ela ofereceu para ele símbolos. Símbolos, para quem não sabe, são instrumentos musicais que parecem umas maracas. Só que foram símbolos feitos por Hefesto. Hefesto era o forjador de armas dos deuses. Era o grande forjador da época. E Hefesto fez aqueles símbolos especiais. E o Hércules chegou no rio, no lago Estínfale, e começou a tocar os símbolos, e as aves, com aquele som horrendo, fugiram daquele local e foram se esconder num lugar muito, muito, muito alto, onde elas nunca mais perturbaram pessoa nenhuma. Agora você está se perguntando o que são as aves do lago Estínfale, né, que o Hércules derrotou usando esse símbolo. As aves são todos os pensamentos que geram a nossa indecisão. Quando a gente vai começar um projeto, quando a gente quer ter uma ideia, quando a gente quer começar a produzir, muitas vezes há uma somatória de ideias. A gente fica meio ensurdecido pelo monte de barulho, por um monte de possibilidades, por essa nossa gula, digamos assim, de querer tudo ao mesmo tempo. E essa indecisão pode ser um barulho tão grande interno dentro da gente que pode parar a gente, pode impedir a gente de produzir nosso espetáculo. E para vencer elas, você não vai conseguir vencer na força, você não vai conseguir derrubando uma a uma, porque elas são muito numerosas. Você vai ter que conversar, você vai ter que pedir ajuda para alguém mais sábio, você vai ter que ouvir as pessoas. E quando você ouvir, você vai perceber que elas vão te dar dicas do que você pode fazer. E você usa essas dicas e você só age. Você não tenta fazer mais nada contra essas aves. Você só age, você só toca os símbolos. E quando você começa a realizar uma ação que gera um outro barulho, todos esses barulhos dentro de você, eles vão se mutando, eles vão sumindo, porque você está tocando a sua própria música. E a questão é que não existe uma música certa para você tocar. A questão é que você só precisa começar a fazer. Para isso você pode pedir esse auxílio de uma pessoa sábia, no caso Atena de Hércules, mas você pode pedir conselhos das pessoas à sua volta. Você pode ler, você pode se informar, você pode perceber as situações à sua volta, você pode perceber a sua própria realidade e tocar a música que faça sentido. E você vai ver que quando você começar a realizar, quando você começar a fazer o seu barulho, que não importa qual seja, a decisão está nesse lugar de você ficar ensurdecido pelo tanto e pela somatória de milhares de situações dentro de você. Você só tem que fazer o seu barulho, não importa qual seja ele. E não importa, mas eu posso fazer tantos, eu posso fazer esse. Você só pode fazer um.
E você não precisa necessariamente escolher, só começa a fazer. E aí você vai ver que todos silenciam. E uma vez que você já estiver fazendo, nada vai te impedir de talvez mudar, perceber que aquele não era o seu som. Mas você só precisa mudar, não precisa voltar àquele mundaréu de aves de ferro soando e te ameaçando por dentro. Você não precisa passar por esse tipo de situação para se decidir por alguma coisa. Assim, Hércules venceu as aves do lago Stínfale e Euristeu mais uma vez foi frustrado no seu plano de derrotar Hércules.